Olá, eu sou o Dr. Eudes Staralo e eu queria falar com vocês hoje a respeito do mitos que envolvem a vacinação. Nós sabemos que a questão de vacinar hoje está gerando algumas polêmicas devido a informações na mídia, informações desencontradas, e eu estou aqui um pouquinho para esclarecer para vocês o que existe de científico, o que existe de verdade em relação a isso. Primeira coisa, quais são os mitos principais? O mito do mercúrio. Existe realmente uma quantidade de mercúrio que é capaz de nos prejudicar nas vacinas? Quando você toma vacina, por que você desmaia? Elas podem causar uma doença que chama esclerose múltipla. A vacina da gripe pode causar gripe em você? As gestantes não devem tomar vacinas? A mulher amamentando não pode se vacinar? Tomar mais de uma vacina piora a imunidade? Então eu vou responder rapidamente para você a respeito dessas questões. Vamos lá. Primeiro mito. O mercúrio, ele é um dos componentes de uma substância que é adicionada em algumas vacinas, que chama-se timerosal. Ele é um conservante das vacinas e ele é empregado desde 1930 em algumas formulações. Porém, o que acontece? Ele já não faz parte da formulação de nenhuma vacina em apresentação que a gente chama monodose, ou seja, aquela vacina que você dá apenas um componente. Ele está presente em vacinas que têm múltiplas doses, ou seja, é mais de uma dose por frasco. Né? Como é que gerou essa polêmica? Em 1998, foi publicado um artigo em que o autor afirmava ter encontrado a relação entre a vacina tríplice viral, que é a do sarampo, cachumba e rubéola, e o autismo. Mais tarde, descobriu-se que realmente não havia essa relação e que houve algumas atitudes um pouco questionáveis em relação a esse trabalho, né? Inúmeros estudos sérios têm sido conduzidos para a gente verificar se isso realmente acontece. Teve um estudo em 2015 que avaliou 95.727 crianças nos Estados Unidos entre 2001 e 2012 e a análise não mostrou, né, na relação da vacina tríplice viral, não estava associado com o aumento do risco de autismo em qualquer faixa de idade. Então, realmente fica essa questão que existe uma dúvida e que não se comprova até o momento que há uma relação. Desmaios. Os desmaios geralmente estão associados ao medo da agulha, o medo de ser submetido à vacina, não ao que existe no componente vacinal. De acordo com o Centro de Prevenção de Doenças americano, ainda não se sabe com que frequência eles ocorrem após a vacinação. Entretanto, os dados, né, que são notificados, a reação é mais comum entre os adolescentes. Então, o adolescente pode ter mais medo, ele pode estar mais agitado e pode ter um desmaio, que é uma coisa perfeitamente benigna, né? Não tem relação com morte, não houve nenhum caso que causou uma coisa maior. A esclerose múltipla, que é uma doença neurológica, né, do sistema neurológico, que causa destruição da membrana dos neurônios, também não houve comprovação que é provocada pela vacina. Então, o Centro de Doenças, de Controle de Doença americano, não evidenciou também o desenvolvimento dessa doença em relação à vacina. A gripe. Aqui entra uma grande dúvida das pessoas, né? Se a vacina da gripe pode provocar a gripe. Então, a vacina da gripe usa o vírus inativado da gripe, ou seja, esse vírus está morto, né, na composição da vacina. Portanto, não é possível que ele provoque uma doença. E é importante destacar que a função da vacina da gripe é prevenir as formas mais graves de gripe. Então, se a pessoa é vacinada e já estiver infectada, ela pode desenvolver a doença. Mas quando ela toma vacina em tempo hábil, não é possível acontecer isso. Por essa razão, é tão importante se vacinar antes do início da temporada da gripe, que nós estamos aí por vir, né? Os eventos adversos mais comuns que ocorrem na vacinação é dor, vermelhidão, inchaço no local da aplicação. Às vezes você tem uma febre baixa, uma dor de cabeça, dor muscular, que também não tem nada a ver com gripe.
tem a ver com uma pequena reação vacinal que algumas pessoas pode acontecer para qualquer tipo de vacina. Isso quer dizer que o seu sistema imunológico está atuando. Gestantes. Algumas vacinas, como a vacina da gripe, da hepatite B, da difteria, tétano e coqueluche, são especialmente indicadas na gestante e para a proteção do feto e da mãe. A aplicação de outras vacinas inativadas deve ser avaliada pelo médico, por quê? Considerando casos de risco. Então, se tem uma região que está tendo uma epidemia, né, uma endemia de determinada doença, realmente tem que se avaliar o risco-benefício para essa gestante. As vacinas atenuadas, por exemplo, febre amarela, tríplice viral, varicela e herpes zoster, estas sim, em geral, estão contraindicadas para gestante. Nesse período, você vai não entrar com essas vacinas. E é importante lembrar que as gestantes devem sempre consultar o seu obstetra ou o seu médico antes de tomar qualquer vacina. Amamentação. A amamentação, a vacinação, geralmente não está contraindicada nessa fase e ela pode ser realizada normalmente. Aliás, é desejável que ocorra a vacinação da gestante para proteger mãe e o filho, né, que está amamentando. Apenas 2 vacinas estão contraindicadas na mulher que está amamentando, é a febre amarela e a dengue. A primeira tem que ser evitada principalmente nos primeiros 6 meses da vida do bebê, né, quando a mãe está amamentando, exceto quando a mulher está numa zona de alta incidência da doença. Nesse caso, a amamentação deve ser suspensa em média por 10 dias, depois pode-se reavaliar a necessidade da vacinação. A vacinação da dengue, ela está contraindicada para todas as nutrizes, independente da idade do bebê. Mais que uma vacina pode provocar problema, a segurança da aplicação simultânea de vacinas, né, ou seja, vacinas combinadas, é comprovada cientificamente e não sobrecarrega o sistema imunológico. Para se ter uma ideia, durante o resfriado ou uma dor de garganta, uma criança exposta a quantidade maior de germes do que quando recebe vacinações. Então, não tem relação com isso. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, as vantagens da aplicação simultânea é diminuir as visitas ao posto, à clínica de vacina, facilitar a questão de ir e volta, não esquecer de vacinar. Então, quando você vacina várias doses ao mesmo tempo, não é que vai piorar, o sistema imunológico vai causar mais reação. Na verdade, é até mais cômodo, porque você não precisa retornar muitas vezes e você já aproveita aquele momento para vacinar com tudo. Obrigado. Está aí o meu site, tem o meu telefone de contato. Se alguém quiser algum contato comigo, estou à disposição.